Então, continuando a resposta da questão 5, é um texto sobre do Pirandello, do Saliba, falando da expectativa de alguém olhar um texto. Alguém que está olhando uma senhora muito maquiada, e qual é o estereótipo? É olhar sempre uma mulher velha, mas não com aquela maquiagem excessiva. Então, o aluno olhando, a pessoa olhando aquela imagem, naturalmente tem um sentimento contrário àquilo que é, na realidade, o que ela é. Então, o que o aluno deveria escrever aí? A percepção essencial é que a velha maquiada, de tal forma, contraria o estereótipo da velha decrépita e leva, consequentemente, o observador ao riso. Não, é uma imagem que contraria aquilo que é velha. Portanto, sem maior dificuldade, a questão da letra A da resposta da questão 5. Na letra B, o que se pediu? Ao perceber que aquela senhora velha é o oposto do que a respeitável velha senhora deveria ser, produz o riso. Sem prejuízo para o sentido do trecho acima, reescreva substituindo se perceber e se produz por formas verbais cujo sujeito seja nós e é o oposto por não corresponde. Faça as adaptações necessárias. Ficou assim, ó. Ao percebermos que aquela senhora velha não corresponde ao que uma respeitável velha senhora deveria ser, produzimos o riso. Ficou o verbo, portanto, na primeira pessoa do plural, sem nenhuma dificuldade para o aluno, não é isso? Para o candidato. Na questão número 6, nós temos um texto do Milô, um texto pequeno. Não deis aos cães o que é santo, nem atireis aos porcos vossos pérolas. Depois o texto bíblico do Mateus. E o Milô Fernandes. Você pode atirar pérolas aos porcos, mas não adianta nada atirar pérolas aos gatos, aos cães ou às galinhas, porque isso não tem nenhum significado estabelecido. Então nós temos uma frase conhecida, a frase bíblica, aproveitada pelo Milô. Considerando que o texto 2 tem como referência o texto 1, qual é a expressão que, de acordo com Milô Fernandes, tem um significado estabelecido? Lembrar que Milô Fernandes está mostrando que não se adianta usar ou oferecer coisas importantes a quem normalmente não tem condições de entender. Portanto, ele usa a expressão bíblica para expressar que não se deve desperdiçar esforços com quem não merece, com quem não está apto a recebê-los. Na letra B, perguntou-se no texto 1 o significado dos segmentos não deis aos cães o que é santo e nem atireis aos porcos as vossas pérolas, reforçam mutuamente ou se contradizem? Logicamente que não se contradizem. O que o aluno tem que escrever aí? As duas expressões se equivalem, pois não se deve destinar um bem valioso a quem não tem condições de apreciá-lo. Portanto, outra questão que é só leitura de entendimento sem maior dificuldade. Então, na questão 7, aí está um pequeno texto do Machado de Assis. No texto, questiona aí sobre a poesia americana. Essa corrente da poesia americana, na realidade, falando do indianismo, que é uma corrente forte do Brasil, e onde nós temos o índio como o nosso cavaleiro medieval, o modelo de brasileiro, não é isso? E aí, nessa questão, aí a FUVEST perguntou, Machado de Assis refere-se nesse trecho a um movimento literário chamado, na época, de poesia americana, ou escola americana. Sob que outro nome veio ser conhecido esse movimento? Quais eram os seus principais objetivos? Então, lembrar que Machado de Assis se refere ao indianismo brasileiro, uma marca do romantismo, com meio de busca de uma identidade nacional. Não tem maior dificuldade. Sabemos que o índio é o nosso cavaleiro medieval, não é verdade? E ainda na questão número 7, também da crítica de Machado de Assis, diz lá o texto, tudo em Machado de Assis, tudo em Iracema nos parece primitivo, a ingenuidade dos sentimentos, o pitoresco da linguagem, tudo até a parte narrativa do livro, que nem parece obra de um poeta moderno, mas uma história do bardo indígena, contada aos irmãos à porta da cabana, aos últimos raios do sol, que se entristece. Veja bem, aí a FUVEST questionou o aluno. No trecho, Machado de Assis afirma que a narração de Iracema não parece ter sido feita por um poeta moderno, mas sim por um bardo indígena. Essa afirmação justifica, explique sucintamente. O que nós vamos observar? A afirmação está plenamente de acordo com o texto, com o contexto romântico brasileiro, que é a busca do nacionalismo, a idealização da personagem, a busca de uma língua brasileira, né? Havia um projeto de uma língua brasileira, de um português brasileiro, segundo o Alencar, não é isso? Portanto, está de acordo, né? Pois a questão número 8 é um pequeno texto do heterônimo do Pessoa, Alberto Caeiro. Sou o descobridor da natureza, sou o argonauta das sensações verdadeiras, trago ao universo um novo universo, porque trago ao universo ele próprio. Aí veja bem, a perguntinha da FUVEST, nos versos acima, Alberto Caeiro define-se a si mesmo de um modo que tanto indica a sua semelhança como sua diferença em relação a um tipo de personagem de grande importância da história de Portugal.
Então vejamos aí. Em sua definição de si mesmo, a que tipo de personagem da história portuguesa assemelha-se o poeta? Explique brevemente. Lembrar que Caeiro, em sua autodefinição, compara-se aos grandes navegadores responsáveis pela expansão marítima, o descobridor de si mesmo, assim como os grandes portugueses foram descobridores de regiões longínquas, ultramarinas. Portanto, uma questão que é só o aluno pensar um pouco, lembrar que Caeiro é o poeta do ver a si mesmo, do sentir. Não tinha maiores dificuldades na questão. Na letra B, aí está, considerados no contexto geral da poesia do Alberto Caeiro, que diferença esses versos assinalam entre o poeta e o referido tipo de personagem histórico de Portugal? Explique sucintamente. Lembrar que Caeiro, o heterônimo de Pessoa, é o poeta que pega a realidade objetiva, aquele lá que se vê. É o poeta da concretude, não há mistério na vida. O mistério da vida, elas não terem mistério nenhum. Contrariando, portanto, a visão do navegante de busca desconhecido, de ir muito longe. Caeiro, o que importa é só o que é só o que está, é o que se vê. Portanto, resposta sem maiores dificuldades, tá feito? É uma resposta fácil relativamente.